Tem uma armadilha clássica na manutenção de freios. A troca parece simples, rápida. Só tirar uma peça e colocar outra. E aí, justamente por parecer simples, muita gente pula o que não enxerga. Resultado: o carro até freia no primeiro quarteirão, mas começa a chiar, puxar para um lado, esquentar roda, ou o pedal fica estranho. Freio não perdoa detalhe ignorado. Se o seu objetivo é fazer, ou pelo menos auditar com confiança, a troca de pastilhas de freio no Volkswagen Polo, o que realmente importa não é decorar um passo a passo, é entender por que cada passo existe e quais sinais te dizem: pare agora, isso aqui já não é só pastilha. Começa antes de levantar o carro. O primeiro erro comum é decidir trocar pastilha só por barulho. Barulho pode ser indicador de desgaste, sim, principalmente aquele som metálico agudo e constante. Mas também pode ser pastilha vitrificada, sujeira, pino-guia travando, chapa anti-ruído mal posicionada, ou disco com marca. O segundo erro é o oposto: ignorar sintomas porque ainda dá para rodar. Se o pedal está descendo mais do que o normal, se o carro está puxando em frenagens leves, se tem vibração no volante quando freia, ou se uma roda está sempre muito mais quente depois de um trajeto curto, isso merece atenção antes de qualquer desmontagem. Outra checagem simples que evita dor de cabeça: olhar o nível do fluido de freio no reservatório. Muita gente abre o capô só no fim, e aí descobre o fluido transbordando quando recua o pistão. À medida que a pastilha gasta, o nível costuma subir menos do que você imagina, porque o sistema se ajusta. Quando você coloca pastilha nova e empurra o pistão de volta, o fluido retorna para o reservatório. Se ele já estava no limite, vai derramar. E fluido de freio não é só um líquido. Ele agride pintura e não combina com improviso. Também vale bater o olho em vazamentos óbvios: região da pinça, mangueira, conexões. Mangueira ressecada, com rachadura ou úmida de fluido, é sinal de que a brincadeira deixou de ser troca simples. Aí é caso de resolver o vazamento antes de pensar em pastilha. Agora, preparação. Aqui entra a parte menos empolgante e mais importante: segurança para erguer o carro. Não é só levantar e pronto. Você precisa de um chão firme, plano e resistente. Em terra, brita ou asfalto mole, o macaco pode afundar e mudar de posição. O carro precisa estar com o freio de estacionamento aplicado, e as rodas que vão ficar no chão devem ser calçadas. Não é exagero. Qualquer movimento mínimo com a pinça solta e você embaixo do paralama já é risco. Levante no ponto correto e use cavaletes. Macaco é para levantar, não para sustentar. Se você só tem um macaco e mais nada, a escolha mais segura é não começar, porque não existe vou ser rápido. O problema é que a parte que dá errado não avisa antes. Com o carro apoiado e a roda fora, você finalmente enxerga o conjunto: disco, pinça, mangueira, suporte e aquelas pequenas peças que fazem o sistema funcionar silencioso e alinhado. E aqui vem outro ponto que separa um serviço bom de um serviço que vai dar barulho: a inspeção. Olha o disco. Ele vai ter marcas de uso, isso é normal. O que não é normal são sulcos profundos, um degrau muito evidente na borda, manchas azuladas de superaquecimento, trincas ou uma superfície tão irregular que você sente com a unha. Se o disco está muito marcado, colocar pastilha nova pode até melhorar momentaneamente, mas pode gerar vibração e desgaste acelerado. Não precisa entrar em números, mas use o senso. Disco com cara de lixa e com bordas altas pede avaliação mais séria. Agora olhe as pastilhas antigas antes de jogar fora. Elas contam uma história. Se uma está muito mais gasta do que a outra no mesmo lado, isso sugere pinça travando, pino-guia preso ou pistão com retorno ruim. Se a pastilha está em formato de cunha, mais gasta de um lado do que do outro, pode ser pino-guia com folga, agarre ou montagem desalinhada. Se a pastilha está com a superfície brilhante e dura, como vidro, isso pode ser vitrificação por aquecimento ou uso errado, e tende a querer perder mordida. E tem um detalhe que muita gente negligencia porque é pequeno: as coifas e os pinos guia. A pinça flutuante depende desses pinos para se mover livremente e aplicar pressão por igual. Coifa rasgada deixa entrar água e poeira. O pino começa a corroer, a pinça perde mobilidade, e você ganha desgaste irregular e superaquecimento. Às vezes a pastilha está acabando, não porque você freia demais, mas porque um pino travou e a pastilha ficou encostando o tempo todo. Se ao mexer com a mão você percebe que o pino não desliza suave, se está seco ou se a coifa está rompida, isso muda o jogo. Ainda dá para resolver? Muitas vezes sim,
com limpeza adequada e graxa correta para pinos-guia. Mas se tem corrosão severa ou coifa destruída, a manutenção não é só trocar pastilha. Vamos ao ponto onde muita gente se complica. Recuar o pistão. Essa é a etapa que transforma a troca de pastilhas de freio no Volkswagen Polo em uma tarefa que exige calma. A função do pistão é empurrar a pastilha contra o disco. Com pastilha gasta, o pistão fica mais para fora. Para caber a pastilha nova, ele precisa voltar. O erro mais comum aqui é forçar de qualquer jeito, com chave de fenda fazendo alavanca, ou com ferramenta apoiada torta. Você pode rasgar a coifa, danificar o retentor interno ou recuar o pistão desalinhado. O problema é que às vezes você só vai perceber depois. Pedal estranho, vazamento ou pinça travando. O jeito seguro é controlar 3 coisas: o apoio da ferramenta, a velocidade do recuo e o reservatório do fluido. Você recua devagar, observando se o pistão entra suave. Se ele entra em trancos, se parece que está prendendo, pare e investigue. Pistão saudável recua com resistência, mas de forma contínua. E enquanto você recua, vale olhar o reservatório. O nível vai subir. Se está perto da borda, você precisa remover um pouco de fluido antes, com extremo cuidado para não contaminar e para descartar corretamente. Outro cuidado: não deixe a pinça pendurada pela mangueira em nenhum momento. Quando você solta a pinça, ela precisa ser apoiada ou presa de um jeito que não force a mangueira. Mangueira esticada ou torcida hoje pode virar bolha, rachadura ou falha amanhã. Com o pistão recuado, entra a parte mais subestimada: limpeza e lubrificação nos pontos certos. Muita gente acha que graxa é graxa, e aí passa em tudo para acabar com o chiado. Isso pode ser perigoso. Qualquer contaminação na face de atrito da pastilha ou no disco reduz a capacidade de frenagem e pode causar vibração. Se você encosta dedo com graxa no disco e depois monta, você talvez não perceba na hora. O freio vai limpar com calor e atrito, mas no meio disso, a frenagem muda e às vezes o carro dá aquela sensação de escorregar na primeira frenagem mais forte. Então o princípio é simples: nada de lubrificante na área que realmente freia. Lubrificação, quando aplicável, vai em pontos de contato metálico que geram ruído e travamento. Apoios onde a pastilha desliza, traseira, da pastilha em contato com o pistão e com a pinça, e pinos-guia quando o sistema usa esse tipo de deslizamento. E ainda assim, usando produto adequado para freio, que aguente temperatura e não ataque borrachas. Limpeza também tem técnica. Você quer remover poeira e sujeira das superfícies de apoio sem espalhar contaminante para o disco e sem inalar pó. Evite sair assoprando. Use limpador apropriado e pano, e seja cuidadoso. A ideia é devolver o movimento livre das peças. Na montagem das novas pastilhas, atenção às chapas, molas e anti-ruído. Se o conjunto tinha uma mola de retenção e você monta errado ou deixa de lado, a pastilha pode ficar com folga e fazer barulho, ou pode pressionar de maneira estranha. Algumas pastilhas têm posição interna e externa, ou vêm com indicador de desgaste de um lado específico. Se você inverte, pode criar contato indevido ou ruído. E tem um detalhe que parece bobo: as pastilhas precisam se assentar nos apoios sem travar. Antes de fechar tudo, verifique se elas correm minimamente no suporte. Pastilha presa no suporte é receita para aquecer e gastar rápido. Pastilha com folga excessiva também não é bom, porque bate e vibra. Chegando nos parafusos, aqui mora o funciona até não funcionar. Apertar no tato às vezes dá certo, até o dia em que não dá. Aperto a menos pode trazer folga, ruído, desgaste irregular. Aperto a mais pode espanar rosca, deformar componentes, dificultar manutenção e, em casos extremos, gerar falhas. O ideal é seguir o torque especificado para o conjunto e para os parafusos da roda, usando torquímetro. Se você não tem o torque e não tem como consultar a especificação correta para a sua versão, a atitude mais segura é conseguir essa informação antes e não compensar apertando com raiva. Com tudo montado, roda no lugar e carro ainda suspenso, tem uma checagem que pouca gente faz e que salva: girar a roda com a mão, quando possível, para sentir se há travamento anormal. É normal haver um leve arrasto, mas não é normal a roda mal girar ou parar bruscamente, como se algo estivesse prendendo. Isso pode indicar pastilha agarrando, pino-guia travado ou pistão não recuado corretamente. Baixou o carro? Ainda não acabou. O erro mais perigoso é sair dirigindo sem acordar o sistema. Quando você recuou o pistão, a pastilha ficou distante do disco. No primeiro acionamento do pedal, o pistão vai avançar para encostar.
Se você dá partida e sai sem bombear o pedal, a primeira freada pode ter pedal baixo e resposta lenta. Isso assusta e pode causar acidente. Então, antes de mover o carro, pise no pedal algumas vezes até ele ficar firme. Você está trazendo o pistão para a posição de trabalho. Só depois confira novamente o nível do fluido no reservatório. Se subiu demais, ajuste. Se desceu e ficou estranho, desconfie de vazamento ou ar no sistema. E se você notou o fluido derramado, limpe corretamente, porque ele corrói pintura e deixa tudo escorregadio. Agora vem a parte que decide se o serviço vai ficar silencioso e eficiente. Teste e assentamento. Pastilha nova e disco usado não casam instantaneamente. Existe um período em que as superfícies se adaptam. Se você sai e dá uma sequência de frenagens fortes logo de cara, você pode superaquecer a pastilha ainda crua, vitrificar a superfície e inaugurar um chiado que você vai odiar por meses. O ideal é começar com um teste em baixa velocidade, em local seguro, sentindo o pedal, ouvindo ruídos e percebendo se o carro freia reto. O pedal deve ficar previsível. Você pisa e ele responde. Se o pedal afunda demais, se está esponjoso ou se você precisa bombear para frear, tem algo errado. Se o carro puxa consistentemente para um lado, pode ser pinça travando ou desigualdade na frenagem. Também preste atenção em ruídos. Um leve assovio pode aparecer no início e sumir depois do assentamento. Agora, barulho metálico forte, rangido constante ou estalos merecem parada e revisão. E tem um sinal de alerta que muita gente ignora. Cheiro forte de queimado e roda muito quente em um lado após um trajeto curto sem frenagens pesadas. Isso aponta para arrasto. Arrasto não é só desgasta mais. Ele ferve fluido, perde eficiência e pode te deixar sem freio em descida. Assentamento não é um ritual místico, é só controle de temperatura e adaptação. Frenagens progressivas, com intervalos para resfriar, evitando parar com o pedal pressionado logo após uma frenagem forte, porque isso pode imprimir material no disco e gerar vibração. Se você mora em lugar com muito trânsito, às vezes o assentamento acontece naturalmente em alguns dias, desde que você não force o conjunto. E quando é que você deve parar e procurar ajuda, mesmo tendo montado tudo certo? Se o pistão não recua de jeito nenhum, ou volta para fora com dificuldade, se há vazamento visível, se a coifa do pistão rasgou, se os pinos guia estão corroídos e não movimentam, se o disco está claramente comprometido, ou se depois da montagem o pedal não estabiliza firme. Também se acender luz de aviso e o comportamento do freio mudou de forma brusca. Aí não é teimosia, é prudência. Existe um motivo para tanta gente ter problemas justamente depois de mexer em freio. Porque o sistema é simples no desenho, mas sensível na execução. 1 milímetro de sujeira no apoio, uma graxa no lugar errado, um pino guia esquecido, um torque mal aplicado. E você ganha ruído, desgaste torto e risco. Quando alguém diz, fiz a troca e ficou pior, normalmente não é azar. É um detalhe. Uma pastilha montada invertida, uma chapa anti-ruído que não assentou, um pistão recuado de forma torta, ou um suporte sujo que deixou a pastilha presa. Se você chegou até aqui, você já tem a mentalidade certa, a de não tratar freio como tarefa de pressa. A troca de pastilhas de freio no Volkswagen Polo fica bem feita quando você faz 3 coisas com consistência. Sustenta o carro com segurança e sem improviso. Inspeciona e corrige o que causa desgaste irregular, como pinos guia e coifas. E finaliza com pedal firme, nível de fluido correto, teste cuidadoso e assentamento sem abuso. No fim, o objetivo não é colocar pastilha nova. É devolver um freio previsível, silencioso e que não te surpreenda. E a melhor sensação depois de qualquer manutenção é simples. Você pisa, ele responde. Sempre do mesmo jeito.